Obrigada. Bom dia, mais uma vez. Estamos retornando aqui do nosso intervalo. Estamos na nossa reunião de dezembro de 2020. Estamos no primeiro dia de reuniões, né? Estamos na sessão da parte da manhã, do dia 14 de dezembro de 2020. Fizemos o intervalo e agora retomamos aqui processo número 3 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. É um processo de retorno de vista, né, Pedro Paulo? Eu vou depois já ler o que foi já decidido aqui, né, antes de sair com vista. É relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte de Sociedade Espírita Fraternidade. Então, eu vou só ler aqui o que ficou decidido. O número 3 da pauta, então, eles quando saiu com vista para a conselheira Rita, não é isso, Rita? Convertida em vista coletiva. O relator votou por conhecer o recurso especial, acompanhados pelos conselheiros Mário, Maurício e João Vitor. Divergiram os conselheiros Ana Cecília e Marcelo Milton. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros quanto ao conhecimento ou ao mérito. Sim. Então, se o relator pode fazer um resumo aí da questão, até para a gente saber qual foi o ponto de dúvida, enfim, que a gente parou para... Então, presidente, é um recurso da Fazenda Nacional e a matéria, na verdade, aqui tem uma particularidade nessa definição das matérias, porque, na verdade, o acordo recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício material. Mas como o acórdão apresentou dois fundamentos distintos e autônomos, de certa maneira, né? Um que haveria imprecisão na descrição dos fatos, né? E o outro de que haveria erro na composição da base de cálculo. A Fazenda Nacional, então, trouxe paradigmas, né? E como sendo duas matérias, e na admissibilidade foi admitido como duas matérias. Uma que seria consequência jurídica do erro na descrição do fato gerador, seria uma matéria, e a outra matéria, a consequência jurídica do erro na composição da base de cálculo, e apresentou paradigmas específicos para cada um. A admissibilidade tratou como duas matérias, então subiram duas matérias, que na verdade seriam uma matéria só, a questão da nulidade do lançamento ou a natureza do vício. As duas matérias subiram, natureza e... Subiram. Foram analisadas como duas matérias, e com paradigmas específicos para cada um, inclusive. Sim, mas vai se discutir se tem ou não tem nulidade, ou é a natureza do vício só? Se tem tal coisa... As duas coisas, porque exatamente numa matéria, que é essa erro na descrição do fato gerador, a Fazenda Nacional sustenta que o vício é formal. E na outra matéria, ela sustenta a ausência do vício. Ah, sim. Ok. Certo? Quer dizer, de qualquer forma, ainda que tenha sucesso o recurso da Fazenda Nacional, ficaria o vício formal. Certo? Sim. Uma delas, a que é a mais abrangente, né? A que é a mais abrangente. A polêmica que suscitou o pedido de vista, acredito eu, foi na questão do conhecimento, porque foi ressaltado, não por mim, mas no voto da conselheira Ana Cecília, que houve uma reiteração de pedidos de diligências que não teriam sido atendidos, e isso talvez pudesse dar alguma particularidade aí ao lançamento, que implicaria, né, na ausência de similitude fática. Não é? Eu examinei essa questão e reitero a minha posição, porque, na verdade, as duas matérias, os paradigmas, aí eu já estou votando, questão do conhecimento. No primeiro caso, a discussão é se erro na descrição, erro, insuficiência ou imprecisão na descrição do fato gerador é vício formal ou material. A Fazenda sustenta que é vício formal e traz paradigmas em que mostram que situações como esta, o vício é formal. E, no outro caso, na consequência do erro da base de cálculo, ela traz um paradigma, pelo menos um paradigma, especificamente, que diz que erro na base de cálculo, ainda que tenha ocorrido, né,
não suscita nulidade do lançamento. Né? Essa particularidade que houve pedidos de diligência, isso não muda, no meu modo de ver, em nada. Até porque, com relação a essa reiteração das diligências, eu acho que a coisa não é tão... não houve tanta reiteração assim, mas aí eu acho que é uma questão que eu vou ver só mais no mérito. Né? Então, com relação ao conhecimento, eu estou conhecendo o recurso, simplesmente. E aí eu termino a parte. Podemos passar, então, para o voto da... Vamos ver só o conhecimento, tá? Que foi já a dúvida, né, Rita? Então, a dúvida era mais o conhecimento mesmo. Na minha pasta tem até um arquivo que chama Fraternidade. Na verdade, não é nem um voto, ele é mais um resumo mesmo do processo, só para que norteou o meu entendimento. Eu vou acompanhar o relator, não sei se em partes. O presente caso, a gente tem um lançamento para a exigência de contribuição previdenciária que foi levado, que tomou como fundamento, né, como base para apuração dos valores, o livro caixa do contribuinte. E aí, então, foram feitos 2 tipos de lançamento, um para valores relativos a segurados empregados e outro valores relativos a segurados autônomos. No caso dos segurados empregados, o lançamento ele levou como base todos os valores que estavam, então, registrados lá no livro caixa da empresa como valores de despesas com empregados. E no caso dos autônomos, os valores que estavam registrados também no livro caixa e que eram comprovados por meio das guias de RPAs emitidas por esses contribuintes autônomos. A discussão do lançamento, quando se baseia nessa questão de erro de descrição ou erro na base de cálculo, é porque a fiscalização ela acaba tomando, então, todo o valor declarado nessas contas e o contribuinte alega que, entre esses valores, há valores que não compõem base de cálculo de contribuição previdenciária. No caso dos empregados, ele registrava numa única conta todas as despesas com empregados, que era, além dos salários, algumas verbas decorrentes dessa relação de emprego, como FGTS e outras coisas. E com relação aos contribuintes autônomos, além do pagamento da prestação de serviço, ainda tinha umas despesas que eram descritas como sendo despesas de pagamento de material. Ele contratava, por exemplo, um carpinteiro, e aí dentro desse serviço, além do serviço do carpinteiro, ainda tinha o valor relativo à madeira utilizada ou os produtos utilizados naquela prestação de serviço específica. E aí, com essa alegação que o contribuinte fez, foram suscitadas realmente um pedido de diligência. Esse pedido de diligência ainda, o Pedro me corrige aí, Pedro, se eu estiver falando bobagem. Esse primeiro pedido de diligência foi feito ainda quando a competência era da Receita Previdenciária, né, que a gente ainda estava sobre o julgamento desmembrado. Nessa primeira diligência, o fiscal, ele vem e reitera as razões pela qual ele fez, então, a inclusão da totalidade dos valores, sobre o argumento de que o contribuinte não comprovou essas alegações de despesas com materiais, ou de que aquelas verbas eram tidas como verbas não, com relação aos empregados, porque verbas que não compunham o conceito de salário de contribuição, e o processo seguiu. Quando foi feita a unificação das receitas, né, isso voltou, então, foi inclusive aberta a oportunidade para que agora a Receita Federal, se necessário de ofício, fizesse a alteração de ofício do lançamento, considerando as informações que foram prestadas nessa primeira diligência. Não é feita qualquer retificação do lançamento e o julgamento chega, então, para a turma ordinária analisar. Num primeiro momento, é feito, então, um novo pedido de diligência, primeiro para intimar o contribuinte da resposta daquela diligência originária, e depois há uma complementação de diligência para pedir que, além de o contribuinte ser intimado dessa primeira resposta de diligência, que a fiscalização esclarecesse, então, desmembrasse esses valores com relação aos empregados, quais as verbas que não poderiam compor o salário de contribuição, e com relação aos contribuintes autônomos, se manifestar sobre a questão dos valores relativos à aquisição de materiais e coisas que não estariam
dentro do conceito de prestação de serviço lá do autônomo. Tem uma resposta, então, de diligência. A resposta de diligência está juntada às folhas 1234. Para o caso dos segurados empregados, é feita uma revisão do lançamento, de fato, para excluir aquelas verbas decorrentes da relação de emprego, mas que não compõem o conceito de salário de contribuição, que é o item 3.1.3, eu colei aí a parte que o fiscal se manifestou, e com relação ao autônomo, foi mantida a integralidade do lançamento pelo fiscal na diligência, uma vez que ele entendeu que o lançamento ele tomou como base os documentos que foram apresentados, né, para fiscalização, inclusive nessa segunda diligência, o contribuinte ele foi novamente intimado a apresentar esses documentos, e ele entendeu que, então, para os autônomos, o contribuinte ele não logrou em comprovar a segregação daquelas despesas que eram relativas à aquisição de material. O acórdão recorrido, ele encaminhou pelo vício material, porque ele entendeu que uma vez que, pelo menos a leitura que eu fiz do acórdão, uma vez que o lançamento, ele acabou incluindo na base de cálculo valores decorrentes de prestações que não estavam abrangidas pela contribuição, houve um erro, então, de fixação de critério material da norma, e por isso a nulidade seria material, e esse critério, pela leitura que eu fiz do acórdão, essa irregularidade da composição do lançamento, ela foi, inclusive, confirmada, uma vez que o próprio fiscal, na segunda diligência, confirmou, né, a questão do erro que haveria com relação aos contribuintes empregados, e no entendimento do acórdão recorrido, o fiscal ele não respondeu o que seria, então, essa diligência com relação aos contribuintes autônomos, uma vez que ele não considerou, ele não fez a segregação do que seria valor de material e o que seria valor de serviço. A Fazenda Nacional, então, apresenta esse recurso. Primeiro, a Fazenda Nacional apresenta um embargos, onde ela defende a ideia de que, uma vez que há erro na base de cálculo, o que deveria o colegiado proceder, na verdade, a adequação dessa base, retirando os valores que não seriam devidos, e não seria causa de nulidade. E aí, o despacho que rejeitou esses embargos da Fazenda Nacional, ele fala que foi um motivo determinante para a nulidade do lançamento, a questão de não ter sido cumprida a diligência, né? Então, que a falta dessa diligência ou né, as informações trazidas nessa segunda diligência seria, então, fator determinante para que se pudesse, então, anular o lançamento com base no vício material. Quanto à primeira divergência trazida pela Fazenda, que é a questão da descrição do fato gerador, eu entendi que nesse ponto o recurso ele visa discutir a questão da natureza do vício, como colocado pelo relator. Se esse vício seria, na verdade, um vício formal. O primeiro acordo, ele vai tratar de um lançamento de uma obrigação acessória, onde, no entendimento da fiscalização, do colegiado paradigmático, a fiscalização deixou de comprovar a relação de emprego, e por essa razão, então, teria um vício, mas esse vício seria de natureza formal. Ou seja, pelo menos da leitura que eu estou fazendo, a gente tem um vício que muitas vezes até aqui a gente caracteriza ele como material, porque seria um vício na própria tipificação do fato gerador, digamos assim, e nesse caso, o paradigma, o colegiado paradigmático, ele acabou entendendo como vício formal. Então, eu acho que aqui, só por esse, já seria possível conhecer essa matéria, porque a leitura que eu fiz do acórdão recorrido é que ele entendeu que há um erro no critério material da regra matriz, e aqui eu também entendo que nesse item A aqui, né, que eu estou chamando de item A, do primeiro acórdão, também seria no mesmo elemento da regra matriz, e aí por isso também teria essa semelhança em razão da classificação desse vício. O segundo paradigma, também com relação a essa matéria, era um lançamento envolvendo a questão de compensação de tributos em razão de uma ação judicial. Primeiro, o lançamento veio afirmando que, né, algum critério relativo à própria ação judicial, e aí, num segundo momento,
a delegacia de julgamento, ela supera essa questão da ação judicial, mas traz um novo motivo para não admitir a compensação realizada pelo contribuinte naquele caso. E aí o colegiado paradigmático entendeu nesse caso que houve quase que uma alteração de critério jurídico e por essa razão também teria havido um vício formal. Quanto ao segundo item, que é a questão de erro na base de cálculo, pelo acórdão de final 434, eu estou entendendo que a Fazenda Nacional devolve para a gente o debate acerca da inexistência de vício. Porque nesse acórdão, o acórdão paradigmático, ele afirma que o erro na base de cálculo por si só não traz a nulidade do lançamento, notadamente porque a adequação da base de cálculo ela se deu exatamente para atender um pedido do próprio contribuinte. Ou seja, o contribuinte reclamou da base de cálculo, falou que ela estava errada, entendi pela leitura da acórdão que o próprio contribuinte apresenta qual seria essa base, talvez em razão da exclusão de um ou outro valor, e o acórdão paradigma, então, ele acata exatamente a argumentação do contribuinte e corrige, então, essa base de cálculo. A única diferença aqui nesse acórdão é que a gente não teve o caso da diligência, ou seja, nesse acórdão paradigma, aplicou exatamente o que foi pedido pelo contribuinte, então, por isso, afastou-se a nulidade e manteve-se, então, o lançamento parcial, mas aqui não houve uma situação de diligência, como acontece no nosso caso, onde foi pleiteada uma diligência, houve essa alteração, mas com relação à segunda verba, que é o contribuinte individual, que no entendimento do colegiado recorrido não houve o cumprimento dessa diligência, a gente não teria como, talvez, aplicar essa ideia de manter o lançamento. Então, eu tenho dúvidas, e eu trago até para o colegiado também a discussão sobre a comprovação da divergência com relação a essa questão da inexistência de nulidade. E com relação ao segundo acórdão, que eu estou entendendo também que, nesse caso, o pleito é para a caracterização do vício como vício formal, era um lançamento que utilizou como base de cálculo um arbitramento, e entendeu o colegiado paradigmático que a fiscalização ela não demonstrou de uma forma efetiva como esse arbitramento foi realizado. Então, em razão disso, ele considerou o vício como sendo vício formal, e eu acho que esse caso aqui também dá para entender como sendo um paradigma, porque no caso do nosso processo, a diligência ela veio só para reforçar que poderia haver, de fato, um erro nessa base de cálculo. Então, todos esses processos que discutem a existência do vício, né, a existência do vício formal, eu estou entendendo no mesmo sentido, que o que se discute é um lançamento que teve um erro de base de cálculo, ou um erro na apuração desse critério, né, material da regra matriz, e que para aqueles colegiados esse erro ele seria um erro formal, diferente do que foi decidido pelo nosso colegiado recorrido. Então, eu tendo a fazer o conhecimento parcial apenas com relação à natureza do vício, porque eu fiquei um pouco com dúvidas com relação à questão da inexistência de nulidade, porque no acórdão paradigmático eles adotaram exatamente o que foi pedido pelo contribuinte. E nesse nosso acórdão, a gente não conseguiria aplicar esse desfecho, uma vez que, no entendimento do acórdão recorrido, não teria havido o cumprimento da segunda diligência, que seria, então, capaz de permitir a retirada daqueles valores que foram trazidos argumentados pelo contribuinte. É isso, doutor. O seu resumo está perfeito. Eu tinha feito aqui, mas não quis repetir. Agora, essa questão do parcial, aí é que eu tenho uma dúvida com relação à configuração que foi dada ao recurso, porque eu acho que até o presidente resumiu, na verdade, o que está em discussão é a natureza do vício, não tem possibilidade do resultado do julgamento ser a inexistência do vício. Porque, na verdade, ele desdobrou, duas alegações, uma, que um dos fundamentos não implicaria em nulidade de jeito nenhum, tá certo? Mas o outro fundamento seria vício formal, entende? Você, ainda que eu entendesse como recorrido que erro na base de cálculo não implica em nulidade, só resta em discutir a possibilidade de vício formal ou vício material. Então, os únicos resultados possíveis desse julgamento seria
nulidade por vício formal ou nulidade por vício material. Então, ok, porque eu acho que eu tinha lido, como eu me atentei aos paradigmas, eu acabei achando que, com relação a erro na base de cálculo, teriam tido duas argumentações, uma de inexistência e outra de vício formal. Não é ele não pede. Assim, isso também está confuso, porque na conclusão, por isso que até eu também estou colocando provimento parcial no mérito, porque embora tenha essa configuração do recurso, lá no fim ela pede o restabelecimento do lançamento, que não é incompatível. Certo? Mas só acrescentar um ponto em relação ao seu resumo, que foi bem completo. Na verdade, a diligência foi atendida também com relação aos trabalhadores autônomos, apenas ela não satisfez o que foi pedido. O que o fiscal respondeu é o seguinte: olha, quem tem que dizer o que é serviço, o que é material, é o contribuinte. Eu peguei o recibo e tem lá, recibo de prestação de serviço. O contribuinte é que alega que naquele serviço estava incluído materiais. E o fiscal diz: olha, eu não tenho como. Quem tem que dizer o que é material, comprovar, é o contribuinte. Né? Então ele responde, ele diz: olha, não tem como fazer isso. Né? E no próprio relatório fiscal, ele tem uma planilha, tem 2 anexos, um para cada situação, para empregados, em que discrimina item, pessoa por pessoa, empregado por empregado, prestador de serviço por prestador de serviço, inclusive com a descrição dos serviços, e algumas poucas descrições de serviço dá a entender que era material, mas aí era fácil resolver isso, que era só tirar da base de cálculo. Né? Mas, enfim, eu estou conhecendo o recurso e, pelo que eu entendi, a conselheira revisora também, né? Sim, e essa questão da diligência realmente foi isso que você colocou, Pedro. Até transcrever a parte da diligência, o que houve foi o entendimento pelo acordo recorrido de que essa diligência não cumpriu. Mas o fiscal, ele responde no sentido de que não houve a comprovação, mas aí o colegiado faz a sua valoração com relação a essa diligência. Exatamente. Então, você está conhecendo parcialmente, é isso, ou conhecendo totalmente, Pedro Paulo? Conhecendo? Não, eu estou conhecendo. Conhecendo, mas o seu conhecimento está contemplando o mesmo conhecimento da Rita? Sim, porque ele é a mesma coisa. Sim, é o mesmo sentido. E aí, no voto, vai se examinar e vai se verificar exatamente o que foi esse conhecimento, não é isso? Rita? Porque, na verdade, eu achava que a gente tinha 2 matérias, inexistência de vício e vício formal, mas aí eu acho que a leitura que eu fiz é que foi equivocada, a gente está só diante de vício formal, então eu estou conhecendo. Certo. Então, o conselheiro Pedro Paulo conheceu, e nós já tínhamos até o voto, mas eu vou voltar, porque é sempre bom, depois da vista, que sempre bem completa, né? Muito bom essa junção aí, né, das visões, porque aí a gente fica com um posicionamento mais seguro. E aí, então, o conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. A conselheira Ana Cecília. Sim, presidente, acredito que na sessão passada a gente começou a discutir, e foi até o que ensejou o meu primeiro voto com relação ao não conhecimento, a gente começou a discutir que traziam paradigmas para cada situação. Um com relação à base de cálculo, se eu estiver errada, me corrijam, e outro para o outro ponto. E a gente começou a adentrar a discussão considerando assim, que o paradigma, para servir, ele deveria, dentro dele, tratar dos 2 aspectos que está sendo tratado no acordo recorrido. Por quê? Provavelmente, a conclusão que se chegou no acordo recorrido decorreu da análise e da apreciação das 2 falhas conjuntamente no processo. E aqui trazem 2 paradigmas separados, um analisando uma situação e outro analisando outra separadamente. A gente começou nessa discussão e naquela ocasião eu entendi que sobre aquele ângulo, sobre esse ângulo não seria possível conhecer. Contudo, apresentados os esclarecimentos que foram trazidos pela conselheira Rita, e nas argumentações que ela trouxe, eu vou reformular o encaminhamento que eu dei anteriormente sobre o não conhecimento e vou acompanhar o relator conhecendo o recurso. Ok. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Marcelo.
Da mesma forma que a conselheira Ana Cecília, com esses esclarecimentos, tanto do relator quanto da conselheira Rita, eu reviso aí meu voto quanto ao conhecimento e acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Aí sim, e no mérito, aí sim vamos adentrar o mérito. Que não tínhamos falado nada ainda, né, Pedro Paulo? Então, eu voto, vice. Quanto ao mérito, como escolhe do relatório, foram devolvidas ao colegiado exame de 2 matérias. Aqui eu não sei se os colegas entenderam, até esclarecer essa questão. Está colocada como 2 matérias porque o recurso foi colocado dessa forma, mas as 2 matérias, na verdade, elas se resumem numa só, quer dizer, a natureza do vício. Certo? Mas é porque o recurso foi exposto dessa forma, e eu acho até que a Fazenda fez essa opção, porque senão ela ia ter que trazer um paradigma que contemplasse os 2 fundamentos, senão não teria paradigma. Então, ela, como o acordo recorrido usou 2 fundamentos que, por si só, ensejavam a nulidade, ela tratou como 2 matérias. Não é? Mas eu estou analisando aqui como 2 matérias, você vai ver que no resultado final do lançamento, a única possibilidade aqui é de serviço formal ou material. Não tem como eu dizer que não tem vício nenhum nesse lançamento, porque a segunda matéria é vício formal ou material. Então, essa mais abrangente consome a outra. Certo? Mas eu estou analisando como 2 matérias por uma questão de compreensão dos fatos aqui, tá certo? Poderia ser 2 argumentos, 2 alegações. Né? Então, as 2 matérias seria a consequência jurídica do erro na descrição do fato gerador e a outra consequência jurídica do erro da base de cálculo. Só na primeira matéria, o que se discute, na verdade, é a natureza do vício que sejaria o lançamento, a eventual ocorrência de erro na descrição do fato, se formal ou material. Aí eu digo assim, pois bem, sobre esse ponto, convém trazer à coleção trecho do voto condutor do julgado em que a questão está posta, abre aspas. Observa-se pelas várias diligências realizadas nos presentes autos que o relatório fiscal se omitiu na descrição clara e precisa dos fatos geradores considerados o lançamento. No caso concreto, houve dúvidas sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre compra de artose, compra de estrume, compra de grama, remessa de SEDEX, produtos e serviços fornecidos por pessoas jurídicas, compra de materiais diversos. Existiu, conforme conclusão da diligência, erro na base de cálculo, quando a autoridade efetuou o lançamento decorrente de diferenças constatadas entre as folhas de pagamento e os registros contábeis contidos no livro diário, pois nas diferenças constatadas foram considerados valores que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Portanto, pelo teor das diligências constantes dos autos, verificam-se claras dúvidas sobre aspectos relevantes da autuação, fato gerador e base de cálculo. Tais dúvidas, em parte, foram esclarecidas pela última diligência, constatando-se o erro na base de cálculo. Mas ainda permanecem dúvidas no que se refere aos recibos apresentados, tendo em vista que as respostas à diligência não solucionou a controvérsia, como se está do trecho abaixo do escrito. Eu não reproduzi. Né? Diante desse contexto, mostra evidente o vício material. Aqui está falando como erro na descrição dos fatos. Eu digo assim, como se vê, a relatora fala em precisões na descrição do fato e dúvidas sobre a incidência da contribuição. Ora, imprecisões na descrição dos fatos são aspectos que dizem respeito à formalização da exigência, à exteriorização do ato administrativo e, portanto, aos aspectos formais da exigência. Logo, se vício há quanto a esse aspecto, esse é de natureza formal. Vícios dessa natureza podem ser sanados com a mera repetição do ato, com a simples alteração da sua forma, com a melhor descrição dos fatos, sem que seja necessário acrescentar outros elementos ao lançamento, e sem alteração do seu aspecto material. Daí o artigo 173.2 prevê a possibilidade de refazimento do ato no prazo de 5 anos, contado da decisão que declarou a nulidade do lançamento por vício formal. Sobre esse ponto, até com essa revisão provocada pelo pedido de vista,
eu olhei com mais cuidado, o relatório fiscal é absolutamente claro, certo? O relatório fiscal, ele imputa omissão, né, na base de cálculo, e diz qual é o fundamento disso. Ele comparou o valor pago em guia com os valores, né, dos pagamentos de salários na contabilidade. E lançou a diferença, tá certo? E faz o demonstrativo citando empregado por empregado no anexo A. Com relação aos autônomos, da mesma forma, ele usa o RPA e compara com, aqui eu acho que nesse caso não houve nem recolhimento nenhum, tá certo? E relaciona item por item. Então, a imputação não há dúvida nenhuma, tá certo? Quer dizer, se dúvida há, e aí foi provocada pela impugnação do sujeito passivo, é quanto à efetividade, ou à rigidez dessa base de cálculo. Mas isso não aí é uma questão de mérito, de julgamento, de provimento parcial, total. Né? Quer dizer, cabe ao contribuinte, nesse caso, tá certo, apresentar provas de que aquela base de cálculo inclui esses valores que não deveriam ali constar. Então, não há falta de clareza nenhuma nesse aspecto do lançamento. Né? A imputação está muito clara. Né? Então, sobre esse primeiro ponto, eu digo, portanto, que assiste razão à Fazenda Nacional e se houve vício no processo, no presente lançamento, quanto à clareza na descrição dos fatos, essa é de natureza formal, certo? E sobre a segunda matéria, ou a segunda argumentação, dúvidas ou erro quanto à base de cálculo, eventual falta de comprovação da incidência da contribuição, trata-se, a meu juízo, de questão que diz respeito ao mérito do lançamento, e deve ser examinado como tal, corrigindo-se a base de cálculo, quando for o caso, e excluindo-se da exigência a parcela do lançamento não comprovada. Não se trata, com a devida venha, de vício que possa ensejar a nulidade de todo o lançamento. Assim, se em relação à parte do lançamento, a autoridade lançadora não logrou comprovar a incidência do imposto, afasta a exigência quanto a essa parte do lançamento. Se em relação a outra parte do lançamento, a autuação trouxe uma base de cálculo maior do que a devida, ajusta-se a base de cálculo. É o que se faz ordinariamente nos muitos julgamentos realizados no âmbito do CAF, em que se dá provimento parcial ao recurso. Sobre esse aspecto, a prevalecer o entendimento esposado no recorrido, o julgamento do CAF se limitasse a dar ou negar provimento ao recurso, sem a possibilidade de provimento parcial. Também sobre esse ponto, portanto, penso que assiste a razão à Fazenda Nacional. Então, você veja que, embora eu estou dando provimento a ambos os recursos da Fazenda Nacional, a minha conclusão é a seguinte: em conclusão, entendo que se houve o vício no lançamento, esse é de natureza formal. Aí eu boto assim, verifico, portanto, contudo, que se a Fazenda Nacional aqui é porque está truncado aqui, embora a Fazenda Nacional questione a natureza de vício, o seu pedido final é pela manutenção do lançamento na sua integralidade. Então, deve ser dado provimento parcial ao recurso para que seja declarada a nulidade do lançamento por vício formal. Quer dizer, embora a própria Fazenda defenda a existência do vício formal na primeira matéria, na conclusão ela pede o restabelecimento total. É por isso que aqui eu estou dando provimento parcial. Né? Deve ser dado provimento parcial ao recurso para que seja declarada a nulidade por vício formal. É uma coisa até recorrente, porque a gente já teve até um caso na sessão passada que a DRJ já tinha dado alguma coisa, não tinha recurso de ofício, e ela também pedia no final a restabelecimento integral. Então, às vezes, a gente nunca sabe se isso é uma coisa que foi no automático, ou se queria mesmo, então é bom mesmo isso, pessoal. E aí digo mais, e no caso de eventual repetição do lançamento, com fundamento no artigo 172 do CPM, deve ser apreciado o mérito do que se refere a eventual erro na apuração da base de cálculo. Antedispôs com esse do recurso da Procuradoria, enumero dole parcial o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do lançamento por vício formal. Né? É assim que está, eu acho que não é perfeito, porque ela parte de situações assim que são meio atípicas, meio confusas, então aqui é uma proposta que eu tenho de solução para esse caso.
Bom, vamos lá. Então, o conselheiro está dando provimento parcial para que o vício seja considerado de natureza formal, não é isso? Isso. Só anotar aqui. Vício seja considerado de natureza formal. Eu estou falando isso, Paulo, porque a gente não está declarando o vício, né? Já foi declarado, só que foi declarado material. Bom, aí o conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Aí eu vou abrir a divergência para manter o meu posicionamento sobre a questão do vício material. Aí eu me recordo que, à época, no colegiado, a gente até chegou a discutir bastante essa matéria. Inclusive, aqui eu vejo que em uma das resoluções há um histórico bem claro de toda a situação que aconteceu. Desde de 30 de nove de 2005, o Serviço Contencioso requisitou diligência para análise dos documentos acostados pela recorrente e possível retificação do lançamento. Por meio da informação fiscal de 2006, a fiscalização manifestou-se pela manutenção do lançamento sem alteração. Em 22 de 12 de 2006, a seção do contencioso reiterou o pedido de diligência, inclusive apontando as divergências com a informação fiscal. Aí teve nova informação fiscal, as folhas 500 e poucos, 551 e 558, prestada em 2007, apontando falhas na contabilidade, porém não respondendo de forma clara, de modo a permitir o alcance da verdade material conforme os questionamentos efetuados na seção contenciosa. E assim foi feita nova diligência para novamente tentar sustentar a autuação. Então, assim, ao meu ver, é tipicamente uma forma de tentar manter o lançamento. Houve, sim, prejuízo ao contribuinte desde o início, já que não foi clara ali a determinação da base, e, inclusive, eu vou considerando todos os fundamentos até que foram colocados, eu fui relatora do acórdão recorrido, eu vou manter aquela posição de que houve, sim, o vício material. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a divergência. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, em relação ao número 3, por unanimidade de votos, conhecer, e no mérito, dar-lhe provimento, e no mérito, por maioria de votos, dar provimento para que seja considerado de natureza formal, vencidos, conselheiros João Vitor, Ana Cecília e João Vitor, né? João Vitor, que mantiveram o vício como de natureza material, não é isso? Ou melhor, desculpe, vencidos os conselheiros Ana Cecília e João Vitor que negaram o provimento ao regime, certo? Negaram. Nós demos provimento, o colegiado deu provimento parcial para considerar o vício como formal e os conselheiros negaram porque o acordo de coisa já tinha dado o material, não é isso? Negaram. Exatamente. Bem, agora, o número 4 da pauta seria de relatoria do conselheiro Maurício, contribuinte de Ana, produtos técnicos de borracha, mas ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Aí passamos, então, para o número 5 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, o recorrente Fazenda Nacional e contribuinte Lar de Maria. Pois não, é recurso especial interposto pela Fazenda, que visa rediscutir a seguinte matéria: a natureza do vício que maculou o lançamento substituído. Se esse vício que teria implicado a anulação do lançamento substituído, se ele seria formal ou se ele seria material, o que tem reflexo sobre o critério legal de contagem do prazo da decadência. Então, nesse caso aqui, há um lançamento substitutivo. O colegiado de origem aplicou o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, dando provimento, por maioria de votos, dando provimento ao recurso para reconhecer a decadência de 1 de 2001 a 2 de 2005, nós temos o artigo 150, parágrafo 4º, e a Fazenda Nacional afirma que
que, na verdade, o vício do lançamento substituído seria formal, e isso, obviamente, influenciaria a contagem do prazo cadencial, porque ao invés de ser aplicável o artigo 150, parágrafo 4º, seria aplicável o artigo 173, inciso 2º. Ela consta 2 paradigmas, cuja numeração está transcrita no meu relatório, e esses paradigmas dizem que, constatada a insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal, e ocorrendo a omissão de fundamentos do lançamento, o vício seria formal e não material. O sujeito passivo ele foi intimado, ele apresentou contrarrazões, no qual pediu não conhecimento ou sucessivamente o desprovimento do recurso especial da Fazenda. Começando pelo conhecimento, o recurso especial tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, mas a recorrente não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso não deve ser conhecido. O artigo 67, parágrafos 1º e 6º do regimento, ele preceitou que o recurso deve demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente, e que, por tais razões, o parágrafo 8º preleciona que a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. E a despeito do caráter decisivo e descritivo de tais regras regimentais, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas, os paradigmas, e deixou de demonstrar, ao simplesmente transcrever essas ementas, ela deixou de demonstrar os pontos divergentes. Então, eu transcrevo aí o trecho do recurso especial da Fazenda. Foi um recurso bem, na minha ótica, bem singelo, em que se limitou aí a transcrever as ementas. Então, para mim, não haveria demonstração da divergência. Além disso, há uma diferença fática substancial entre os paradigmas e o presente caso, porque nos paradigmas constam omissão de fundamentos e insuficiência no enquadramento legal. Neste caso, todavia, o vício lá que originou o lançamento, a anulação do lançamento, que acabou sendo substituído, ele seria o erro e não a omissão. Ou o descompasso entre a folha de rosto do auto de infração e o relatório fiscal. Isso porque a folha de rosto teria um enquadramento legal diferente do enquadramento do relatório fiscal. Então, o enquadramento da folha de rosto do auto de infração e ao mesmo tempo o enquadramento do relatório fiscal, eles seriam divergentes, e isso levou a turma, acho que foi a própria DRJ, na verdade, o voto vencedor da DRJ a anular o lançamento, que acabou, então, sendo substituído por esse novo lançamento. Então, em face de tais considerações, eu estou votando por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Mas, desculpe, João Vitor, só uma dúvida. Não tinha a natureza do vício no acórdão que anulou? Tinha. Aí é o mérito, né? Não, mas se ele diz que é formal, e assim mesmo reviram, né? O vício, reviram o vício sem recurso. Sem recurso do contribuinte. Na verdade, assim, na minha ótica, a decisão da DRJ, lá naquele lançamento substituído, ela foi bem clara em dizer que o lançamento seria por vício formal. Foi feito um novo lançamento, e aí o colegiado de origem neste novo lançamento aplicou o artigo 150, parágrafo 4º, quando, na verdade, como o lançamento substituído seria por vício formal, seria aplicável o artigo 173, inciso 2º. É isso que visa a rediscutir a Fazenda Nacional. Mas no recurso voluntário, no recurso especial, melhor dizendo, não há, na minha ótica aqui, a demonstração dos pontos divergentes, né? Ela só transcreveu basicamente as ementas e não fez uma demonstração da divergência. Sei, e o recurso não é no sentido de que não poderia ser revisto já uma decisão definitiva. Não é nesse sentido. É no sentido mesmo do mérito do defeito, do vício. Isso, exato. Sim. Bom, entendi. Ok, então, só um minutinho, eu vou tomando os votos e, se eu não conseguir olhar, eu peço um tempinho. Conselheiro Mário. Eu ainda estou dando uma olhada aqui, presidente. Eu também. Vamos dar uma olhadinha, né, porque esses casos de vício tem sempre, até para ver se a gente já não analisou os mesmos paradigmas, né, que às vezes a gente analisa os mesmos paradigmas. A questão maior aí, que a gente vê o tempo inteiro, é essa revisão, né,
mesmo estando claro no acordo, sem ninguém recorrer que aquilo ali era um vício formal, porque o contribuinte poderia apresentar um recurso voluntário para dizer que era vício material. Mas sem isso, na decisão definitiva, aí se revê o vício, né? Mas se a Fazenda não trouxe essa matéria, né? Não trouxe, né, João Vitor? Isso. Aí realmente... Interessante que aqui no recurso vai se buscar até a doutrina sobre o vício formal material, e para dizer que aquele vício aquele vício é formal, mas se a decisão já disse que é, por que precisaria, né? Bom, mas tudo bem. Não sei, entendeu o que eu falei, João Vitor? Sim, claro. Se assim, discutir se aquilo ali é formal ou não, mas o próprio acordo já tinha falado, como você disse, né? Que já disse claramente que era. Bem, já tem condição, Mário? Se não... Presidente, eu vou ficar com a vista de mesa desse processo só para olhar direito, que eu não estou conseguindo olhar direitinho aqui. Aí depois à tarde eu trago, tá bom? Tá certo. Então, vamos já anotar, por enquanto, vista de mesa, quer dizer, o processo continua na pauta, e assim que possível, o conselheiro vai dizer quando conseguiu olhar para podermos continuar o julgamento. Bom, depois, esse foi o número 5, né, da pauta. O número 6 é de minha relatoria, eu acho que eu já coloquei aí. Deixa eu entrar aqui. Número 6 da pauta, então, de minha relatoria, contribuinte RSI Têxtil Limitada e o recurso da Fazenda Nacional. Esse processo, ele teve bastante, ele é bastante, vamos dizer assim, complexo para explicar, mas eu acho que, se vocês permitirem ir direto ao voto, fica mais fácil a gente pegar os pontos mais importantes, para a gente evitar até de adentrar por discussões que já nem estão mais nem estão mais sendo discutidas, já foram até consideradas em controvérsia. O recurso especial interposto pela Fazenda tempestivo, na minha opinião, atende aos demais pressupostos, portanto, deve ser conhecido. Houve um recurso de ofício,
Né? A partir da impugnação, depois da impugnação, o contribuinte não mais compareceu ao processo, nem mesmo para contrarrazões. Então, tudo até agora que foi falado tornou-se controverso nessas decisões, porque não houve contraposição depois disso aí, né? Houve um recurso de ofício e depois esse recurso de ofício foi mantido o posicionamento da BRJ e há, então, o recurso da Fazenda Nacional. Presente processo para debitagem número tal, aí eu tenho aí aquele quadrinho com as autuações, né, que foram feitas, lavrado para exigir contribuições a cargo da empresa para a Seguridade Social e aquelas destinadas a outras entidades e fundos, incidência sobre remuneração de trabalhadores constantes nas folhas de pagamento da empresa Textile Indústria Têxtil Limitada. Essa empresa que foi, para quem, em nome de quem foi feita a autuação, RSI Têxtil Limitada, ela, na verdade, é uma empresa que se chama Sanju, certo? É um outro nome da empresa, Sanju. Vou me referir aqui a Sanju, isso está sendo o tempo todo na auto-infração e nas peças, então, para se entender. Então, são duas empresas sobre as quais foi caracterizada a existência de grupo econômico. E tem aí essa autuação que foi cobrada de uma das empresas e a outra como solidário, né? Como solidário, devedor solidário. Bem, não há mais discussão sobre a ocorrência dos fatos geradores, tampouco sobre a existência de grupo econômico, certo? Não, isso não está mais em discussão. Portanto, eu vou poupar se vocês quiserem olhar, está tudo no relatório aí, e tem lá nas peças também, está bem claro o relatório, enfim, o relatório fiscal explica como que chegou a essa questão do grupo econômico. Na verdade, a tese da autuação é que esses trabalhadores, né, teria sido criada essa empresa Textile para que abrigar aí os trabalhadores para uma economia de tributo. E, na verdade, a empresa que estaria fazendo os pagamentos, enfim, para quem estaria sendo prestado efetivamente esse serviço, enfim, a empresa de fato seria essa empresa RSI, que é a Sanju. E aí, na hora que se caracterizou os empregados, são da Textile. Eles estão registrados na Textile, a folha de pagamento era da Textile. E foi, então, feita toda uma argumentação para caracterizar o grupo econômico, que não está mais em discussão. E aí, então, o autuante, ao invés de fazer o auto-infração no nome da empresa que fez os pagamentos, né, sobre onde teria ocorrido os fatos geradores, ela faz a autuação em nome da Sanju e coloca como devedor solidário a empresa Textile. Essa é a situação, certo? Então, só para a gente poupar aqui os detalhes, porque, se quiserem olhar, até se entende, talvez porque tenha sido feita essa autuação desse jeito, porque, na verdade, parece que a tese seria que essa empresa Textile seria uma empresa de fachada, alguma coisa assim, só para ter os registros ali, mas, na verdade, tudo funcionaria na outra empresa. Isso já não está mais em discussão, foi caracterizado o grupo econômico. Conforme o relatório fiscal, haveria um conjunto de fatos que provariam a existência do grupo econômico entre essas empresas Sanju e Textile com a administração centralizada da Sanju. Nesse passo, foi formalizada a agência em face da empresa Sanju, que é a RSI, né, arrolando-se como responsável solidário a Textile com fundamento nos artigos 124, incisos 1 e 2, do parágrafo 1º do CTN, e artigo 39, inciso 9, da Lei 8.212. Essa fundamentação foi, inclusive, reafirmada em sede de informação fiscal, elaborada por força de diligência solicitada. Vejam que, quando chegou esse processo na BRJ, a BRJ, eu até coloquei aqui a diligência que foi mandada, a BRJ diz assim, com efeito é aplicável o princípio da primazia da realidade, que significa que os fatos devem prevalecer em relação à aparência formal ou sobre o contido nos documentos. Ou seja, se uma pessoa presta serviço nas condições definidas no artigo tal da CLT,
né? A fiscalização tem o poder de considerá-la como empregado para fins de exigir as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador. Todavia, esse procedimento deve ser devidamente motivado e fundamentado fática e legalmente. Esses destaques aí são no original. Nesse caso, se o auditor efetuou o lançamento das remunerações dos trabalhadores formalmente registrados nas empresas textiles, no intuito de caracterizá-los como empregados da notificada RSI, que é a Sanju, faz necessário que seja inequivocamente caracterizado nos autos que o verdadeiro liame previdenciário era existente, de fato, entre a notificada e os segurados formalmente vinculados a outra empresa, abordando expressamente a existência dos pressupostos elencados pela legislação acima mencionada. Trabalho prestado por pessoas físicas com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Aí, isso ainda foi pedido da diligência. No item 9 do relatório fiscal, consta que houve a transferência de todos os empregados da empresa Textile para a RSI em 2 de 2005. Filial Blumenau e 4 de 2005, matriz em Timbó. Assim, se o débito foi lançado diretamente na notificada RSI, que é a Sanju, né, devido à qualidade de responsável solidária decorrente de sucessão, considerando-se uma incorporação de fato, deve constar dos atos a fundamentação fática e legal para a caracterização dessa sucessão e do lançamento. Não obstante a responsabilidade solidária da notificada RSI está devidamente comprovada nos autos, decorrência da existência do grupo econômico de fato, a personalidade jurídica da empresa Textile permanece intacta. Assim, faz necessário que a fundamentação fática e legal que autorizem o lançamento do presente débito diretamente na RSI, que é a Sanju, vínculo empregatício para fins previdenciários ou sucessão de fato, seja levado ao conhecimento das empresas interessadas através de relatório fiscal complementar, com a reabertura de prazo para a defesa. Do resultado dessa diligência, bem como dos atos fiscais dela decorrentes, deve ser dada ciência à autuada e à responsável solitária, a quem será facultado prazo para aditamento. Bom, então, a BRJ diz claramente, se é a questão de que, de fato, essa empresa seria, sei lá, uma empresa despachada e foi a outra empresa o tempo inteiro, teria que, então, comprovar esses atributos dos vínculos para que as pessoas pudessem defender. E, se por acaso, como eles dizem assim, no final de tudo, já em 2005, todos os funcionários voltaram para a empresa, todos os funcionários que eram uma das coisas é essa, os funcionários que eram da RSI foram para a Textile. Aí, no final, depois, voltaram para... Ele foi excluído do Simples, né? Uma das questões aí que ele coloca então, no relatório é que a empresa, perante a Receita Federal, fazia lucro real. Perante a Previdência, que não era separado, isso era antes de 2007, ela era do Simples. Então, eles assim, se era, na verdade, se está falando que depois voltaram, esses empregados todos voltaram para a RSI, então seria o quê? Porque a RSI houve uma incorporação, né, da Textile pela RSI, mas isso também não está claro. E aí, quando veio a resposta veio dizendo, é isso mesmo, o auto de infração é esse mesmo, eu estou fundamentando nesses artigos 124, 1, 2 e parágrafo único, e artigo 30, inciso 9, inciso 9 da 8.212, e essa responsabilidade não comporta benefício de ordem. Então, eu posso fazer autuação em nome de quem eu quiser do grupo econômico. Foi essa a resposta da fiscalização. Detalhe que, até esse momento, inclusive até a hora da decisão da DRJ também, a maior parte dos fatos geradores não estavam decaídos. Não estavam decaídos. Nesse momento, inclusive, creio até que quando ela manda para a diligência, acho que quase nada estava decaído, né? Porque os fatos geradores eram 2005 e o pedido de diligência foi 2007. Bem, essa situação, só para poder dar um balizamento aí para a formação de convicção, tá? Então,
De plano, registre que a ocorrência dos fatos geradores que motivaram a exigência, bem como a caracterização do grupo econômico entre as empresas São Juiz e Textile, não mais se encontra em discussão, tendo em vista que, como já será demonstrado, tanto a decisão do DRJ como a do CARF, da turma ordinária, partem dessa premissa para adotar suas conclusões convergentes quanto às consequências da interpretação acerca da responsabilidade solidária defendida na autuação no que tange à sujeição passiva. Então, o que a DRJ diz? Ela diz assim, olha, tudo bem, está tudo comprovado. Tudo isso que foi falado está comprovado. Inclusive a existência do grupo econômico. Porém, quando esse tipo de responsabilidade fundamentado no artigo 30, inciso 9, combinado com o centro de... Essa, quando se diz que não comporta benefício de ordem, não é para ser contribuinte principal. É sim na execução, na hora da cobrança. Na hora da cobrança, sim, não existe benefício de ordem. Mas aqui está se tratando da constituição ainda do crédito tributário. E os fatos geradores foram realizados pela empresa Textile. Não houve essa, como se falou aí, desde a diligência, essa comprovação dos elementos, né? Ou então de que teria havido uma sucessão de uma pela outra, e aí sim, por isso está cobrando dessa. O fato de dizer que pode ser, que não comporta benefício de ordem, não dá licença nesse caso, nesse tipo de solidariedade, para que o contribuinte vire alguém que não praticou o fato gerador. Isso teria que ter sido mais posturado. E foi dada até uma oportunidade para a autuação complementar isso aí, porque em 2007 ainda foi mandado para a diligência. Bom, então tá aí, eu coloquei aí dos dois, do acordo da DRJ, só para resumir, então, ó, o fundamento da DRJ para declarar nulidade foi a errônea interpretação dos dispositivos aplicados ao caso da fiscalização, que não admitiriam a eleição como contribuinte, no momento da autuação, né, como contribuinte da obrigação tributária, demandaria a comprovação dos atributos caracterizadores divinos. Então, nesse contexto, isso que eu já falei, na menção ao lançamento substitutivo, inclusive no final do voto da DRJ, ela diz assim, ó, então, apenas para efeito da cobrança, né, processualmente, não tem como, tem um limite de sistema da Receita Federal, não tem como passar o crédito tributário de um para o outro, só comporta cada auto de infração um CNPJ para cobrança do princípio, para cobrança, certo? Então, assim, eu não vou aqui, como é que se diz, deixar, não tem como isso ser feito com os sistemas da Receita Federal, e isso aí pode ter, inclusive, lançamento substitutivo. Eu entendo que, nesse momento, o vício é insanável e pode ter lançamento substitutivo. Ora, ela nunca disse formar o material, mas, e também, vício insanável, o vício formal também é vício insanável. Tanto assim que o lançamento é anulado. Você vai ter que fazer outro. Se vai ser no prazo tal ou qual é outra coisa, mas que vai ter que fazer outro, vai. E também, os dois comportam lançamento substitutivo. Só que o material, é lógico que normalmente não dá tempo. Aqui ainda daria. Ainda nessa hora dessa decisão, ainda daria. Porque a decisão é de 2008 e o fato gerador é de 2005, o mais recente. É de 2002 a 2005. Então, aqui também eu não posso entender aqui que aqui eu estaria dizendo que é vice formal. Né? Ela separou bem a questão da constituição do crédito e da cobrança. Tanto é assim que o voto, na DRJ houve uma divergência, e o voto vencido entendeu que podia ser feito da forma como foi feito. E o posicionamento vencedor foi que não poderia. Tá? E aí, então, veio o acordo recorrido, ele entende do mesmo jeito, certo? E aí ele interpreta para dizer assim, olha, realmente, ela não esclarece se seria formal ou material, claro, se ela dissesse que era formal, nunca poderia ser dado material, porque seria reformar sem impede, essa é a grande questão, né? E não teve recurso do contribuinte para dizer que era material. Mas, eles assim, tanto o vício sanável como o refazimento, né, o lançamento substitutivo, pode ser feito também com vício material. Então, não é isso que impediria se entender, assim, ó,
pelo fundamento, a materialidade é de vício material, certo? Bom, então aqui, ó, assim, convalidando o acórdão da DRJ, a turma ordinária do CARF clarificou a natureza do vício, com base nos fundamentos adotados naquele julgado, estabelecendo os limites para a emissão de lançamento substitutivo. A Federação Nacional, por sua vez, sem questionar os principais fundamentos que apontam o vício material, falta de provas quanto aos requisitos de vínculo dos empregados da Textai com a Sanju, ou de que esta última teria incorporado a primeira, pede que o vício seja considerado de natureza material, sob a alegação de que a infração efetivamente ocorreu, o que nunca foi negado pelo qual recorrido, certo? Então, assim, não houve um argumento ou alguma coisa no sentido de... Claro, o conhecimento pode ser feito, o paradigma é para dizer que ilegitimidade passiva pode, inclusive é um caso bem parecido de um município que, na verdade, tinha uma fundação hospitalar, tinha um hospital. E aí a tese era que o hospital, na verdade, era tudo feito pelo município. Aí tem várias provas que se colocam no município. E tem assim, se entendeu, era muito mais contundente, né? Creio eu, mas mesmo assim se entendeu que aquilo ali era vício formal, né? E até era já um posicionamento, acho, da relatora, que esse tipo de vício seria formal. Já temos outros casos também, assim, com a mesma relatora, entendendo que esse caso era formal. Então, é um caso bem parecido, olhem aí o paradigma. Mas, na verdade, o argumento é o seguinte, dizer que é um vício material quer dizer que nunca ocorreu, que o fato nunca ocorreu. Ora, ninguém está discutindo o fato gerador, ninguém duvidou, está em controvérsia, e é em controvérsia o grupo econômico. O que se está dizendo é o seguinte, o tempo todo, nos dois casos, né, ela não poderia ser feita autuação, o fato de dizer que parágrafo 2º do artigo 124, dizer que não comporta benefício de ordem, não dá licença para eleger qualquer um como contribuinte. Isso vai ser, essa benefício de ordem vai ser verificado depois, na hora da execução, da cobrança. Certo? Então, eu entendo aqui que, veja, em face de tal alegação, a Federação Nacional, por sua vez, sem questionar os principais fundamentos, que foram esses dois, né? Portanto, também se tornou incontroverso que não tem prova, nem dos vínculos com essa empresa, e nem de que teria havido uma sucessão, né? Pede que o vício seja considerado natureza material sob a alegação de que a infração efetivamente ocorreu, o que não foi negado no acordo recorrido. Em face da alegação, reitero como minhas as razões de decidir acima colacionadas dos dois votos, são bem assim, arredondados, né? Constante da decisão da DRJ e do CARF, no sentido de que a solidariedade por força de caracterização do grupo econômico não autoriza a eleição como contribuinte qualquer um dos integrantes do grupo, mas sim daquele que teve relação direta com o facerador, ou seja, que remunerou os empregados pelos serviços prestados. Artigo 22.1 da Lei 812, na redação da 9876. Nesse passo, não há como afastar-se da conclusão de que, conforme os dispositivos legais que serviram de fundamento à autuação, o contribuinte teria de ser a empresa Textai, tendo a empresa Sanju, sendo que a empresa Sanju, que é essa RSI, né, somente poderia integrar o polo passivo como responsável solidária. Registro oportuno que acolher a tese de que a nulidade teria natureza formal seria, vejam, as teses eram, olha, não teve prova dos vínculos, não teve prova da sucessão. Isso não foi a contestação, mas não foi assim, os fatos existiram, ninguém questionou os fatos, tá? Só estava questionando a questão sobre quem recairia a posição de contribuinte, papel de contribuinte. Registro oportuno que acolher a tese de que a nulidade teria natureza formal seria autorizar o lançamento substitutivo, que teria de conter elementos de prova não constantes dos autos, comprovação de vínculo dos empregados da Textai com a Sanju, ou de que esta última teria incorporado a primeira, o que já fora solicitado em 10 de novembro de 2007
pela DRJ em sede de diligência, sendo que naquela oportunidade ainda não havia decorrido o prazo decadencial. Não obstante, a fiscalização, atendendo a diligência em 19 de 2 de 2008, optou por manter a autuação da forma original, razão pela qual não há que se falar em vício formal, com possibilidade de lançamento substitutivo. É essa a interpretação que eu estou fazendo. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso e nego o provimento. Vejam aí que teve uma chance de se disse quais eram as questões, mas simplesmente porque o fato gerador existiu, a questão era essas comprovações que foram as motivações dos dois, da DRJ e do acordo recorrido. Mas, e foi dada essa oportunidade, se foi falado exatamente assim, ó. Inclusive, é muito interessante aqui, quando no acordo da DRJ, ele diz assim, ó, diante das aparentes incongruências e omissão da fundamentação legal no relatório fiscal, os autos foram postos em diligência para que a auditoria fiscal informasse se o que pretendeu foi caracterizando tal coisa ou tal coisa. Entretanto, em sucinta informação, ele respondeu a mesma coisa. Vejam aqui que ela está dizendo aqui, ó, que às vezes parecia que estava indo num sentido, às vezes parecia indo num outro sentido, mas não ficou no final comprovação firme em relação a qualquer uma dessas duas opções. Bem, não sei se ficou claro aí. A questão não é muito assim, vamos dizer assim, objetiva, né? É uma coisa que você tem que... Eu tive que... Esse foi o processo que mais me tomou assim, tempo para chegar a uma conclusão. Bem, eu, então, estou negando o provimento ao recurso, conhecendo negando. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, o número 3 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar e provimento. Presidente, se quiser retornar aos 5, eu já tenho condições de votar, tá? Perfeito. Então, vamos fazer isso. Já que aproveitar que o nosso apoio, como nós estamos atrasados, se vocês não se importam, a gente adentrar um pouquinho, alguém tem alguma coisa? E aí a gente depois, se precisar até, volta mais tarde. Pode ser? Então, vamos lá. É o número 3, né, Mário? Isso. Não, número 5. Número 5, desculpe. Número 5 da pauta. Tinha ficado com bicho de mesa. Isso. Presidente, eu até acho, não sou tão rigoroso com essa questão de demonstração da legislação interpretada de forma divergente, e como a Fazenda Nacional, ela destaca em um dos paradigmas o dispositivo que ela considera a legislação interpretada de forma divergente, eu acho que nesse aspecto dá até para conhecer. Mas eu concordo com o conselheiro João Vitor, que os paradigmas, eles tratam de uma situação um pouco diferente, de omissão, né, no caso de omissão de enquadramento legal, né, enquanto no recorrido nós temos, de fato, erro no enquadramento legal. Então, embora também concorde aqui, até dei uma olhada no mérito, que não se deveria ter feito, alterado o vício. Acho que a gente já discutiu essa questão algumas vezes, que não cabe alteração de vício, de decisão definitiva. O fato é que eu acho que realmente não dá para conhecer do recurso por falta de similitude fática, então eu acompanho o relator. Certo. Podemos, então, seguir na votação? Todo mundo já olhou? Já tem condição? Vamos lá, conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho também. Eu estava olhando aqui, os paradigmas, se eu não me engano, eles tratam como se fosse uma situação normal de nulidade de decisão, mas aqui, no caso, se está discutindo a natureza do vício que declarou a nulidade da decisão da DRJ, né? Tem isso ainda. Eu acho que é uma particularidade que interferiria aqui
precisaria aqui de uma diferença a mais aí para considerar. Eu acompanho, então, o relator com essas considerações. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Era o número 5. Por unanimidade de votos, não é isso? Não conhecer do recurso. Eu ainda não errei nenhuma vez, hein? A ordem das chamadas dos votos. Olha! Estou ficando treinada já. Conselheira, o número 6 já foi. Vamos seguir mais um pouquinho? Podemos ficar pelo menos até mais uns 15 minutinhos, pode ser? Aproveitar que o nosso apoio hoje pode, né? A nossa querida Janaína pode. Aí a gente, um outro dia que não possa, a gente interrompe. Conselheira, número 7 da pauta, então, conselheira Ana Cecília, relatoria, recurso da Fazenda Nacional e contribuinte, Fundação de Apoio ao Idoso, doutor Thomas. Aliás, é 7, 8, não é isso? Conselheira Ana Cecília, Isso, presidente, só que eles são diferentes, tá? Aí, o item 7, ele trata de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que visa rediscutir é a questão da decadência. Aí, como eu tenho uma questão de conhecimento, eu vou adentrar aqui na análise da matéria, se for o caso, depois eu faço aqui a leitura dos argumentos que foram trazidos. Sustenta a recorrente que, enquanto o colegiado aplicou o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, a decisão invocada como paradigma, consubstanciada no acórdão 24.01.00.249, aplicou o artigo 173.1 do CTN, tendo em vista a configuração de dolo pela constatação de conduta que se enquadra no tipo penal de apropriação indébita tributária. Nesse contexto, o despacho de admissibilidade do recurso especial sob análise, pelo despacho de admissibilidade, houve seguimento para a discussão da decadência nos termos seguintes. Então, disse assim que resta configurado de ser jurisprudencial na hipótese vertente, porquanto os acórdãos postos em cotejo decidiram de forma completamente diversa quanto à norma aplicável na contagem do prazo decadencial, quando configurado o crime de apropriação indébita previdenciária pela falta de recolhimento de contribuições descontadas dos segurados. Aqui no último parágrafo da citação, de fato, os dois julgados apreciaram o lançamento de contribuições a cargos segurados, não recolhidos pelas empresas, com lavratura de representação fiscal para fins penais. Porém, enquanto o paradigma entendeu que em relação à marca inicial da contagem do prazo de decadência, cabe a aplicação da regra do 173, o recorrido entendeu pelo 150. Então, não obstante o exposto, com a leitura do acórdão recorrido, nota-se a ausência de apreciação da temática relativa à existência ou não de dolo pela constatação de conduta tipificada como apropriação indébita previdenciária. Há, entretanto, uma menção a respeito da aplicação do artigo 173, inciso 2º do CTN, para os casos nos quais se identifique dolo, fraude ou simulação, consoante o trecho abaixo. Então, o que faz o relator da decisão recorrida, é indicar que quando há dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicado o artigo 173. Mas ele não aprecia se naquele caso específico se tinha dolo. Dá para subentender que ele entendeu que não havia dolo, já que ele aplicou o 150, e ele menciona assim, caso tenha ocorrido dolo, fraude, simulação, não será observado o disposto no artigo 150, sendo aplicado o disposto no 73, independente de ter havido pagamento antecipado. E aí ele tece as outras considerações, mas em momento algum ele adentra nessa discussão, que se essa questão de representação fiscal, se teria uma relação aqui com a existência de dolo, e não adentra nessa análise, não foi analisado isso. Aí afirma aqui no parágrafo seguinte que, como teve pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º. O que dá a entender, assim, ao meu ver, que nesse parágrafo que ele faz ele discorre de forma genérica, aqui falando que quando há dolo e tal, tem que aplicar o 150, dá a entender até que nesse caso aqui ele não identificou, mas não está expresso no voto essa análise sobre dolo. Aí ele fala que no caso que houve pagamento e por isso ele aplicaria o 150. Então, cabe analisar que no acordo recorrido apenas tem essa indicação genérica convergente com a tese adotada, inclusive no paradigma
no sentido de que deve ser afastada a aplicação do artigo 154, do parágrafo 4º, quando evidenciado dolo, fraude ou simulação. Desse modo, não ficou assentado pelo colegiado, de forma expressa, a posição acerca da existência e inexistência de dolo no presente caso concreto, o que poderia ter sido integrado por meio de embargo de declaração para fins de precatimento, pois não se considera como fundamento a simples menção à norma geral, de forma desvinculada da análise específica do caso, conforme se extrai do artigo 489 CPC, de aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do mesmo diploma. Assim, entendo que a matéria atinente à existência de dolo decorrente da tipificação do crime de apropriação indébita previdenciária não foi enfrentada pela decisão vergastada, motivo pelo qual não restou estabelecida premissa a respeito da discussão para que se possa identificar a divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente. Portanto, eu voto em não conhecer recurso especial. Então, entendo assim, que se a gente fosse conhecer do recurso e analisar, aqui a gente suprimiria a instância, porque lá eles nem discutiram questão de dolo, se houve, se não houve. Então, aqui a gente ia estar provas que, inclusive, a decisão nem se manifestou sobre isso. Isso teria que ser uma questão de embargo, né? No caso, para tocar nisso, né? Essa apropriação indébita é aquela genérica da Previdência? Olha, essa aqui veio na tese da Fazenda. Eu nem sei, porque assim, não tem do recorrido nem foi, né? Nem foi, não discutiu. Não, na qual do recorrido não falou, mas na autuação não foi isso, foi? Eu acredito, eu não tenho certeza não, se ela menciona essa situação específica aqui. Pode ser que tenha, mas eu não me recordo. Entendi. Ok, todo mundo, vamos então tomar os votos. A conselheira, então, esse é o número 7, né, Ana Cília? Você não está conhecendo? Eu não estou conhecendo. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanha a relatora. Conselheiro Maurício. Relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora vamos, então, para o 8. Aqui trata-se de recurso especial também interposto pela Procuradoria da Fazenda. A matéria que subiu foi a questão da natureza do vício que ensejou a nulidade do lançamento. Como também temos aqui questão de conhecimento, eu vou adentrar aqui na análise, se for o caso, retomo aqui depois esses argumentos relacionados. Do conhecimento. Como se depreende do despacho de admissibilidade, o recurso especial foi admitido para rediscussão quanto à natureza do vício ensejador do reconhecimento da nulidade do lançamento. Cumpre destacar que a decisão recorrida consignou o entendimento no sentido da existência de vício material e, por outro lado, a recorrente pleiteia a caracterização de vício formal. A fim de apreciar a existência da divergência, para fim de conhecimento, eu traço aqui esse paralelo, um quadro comparativo entre o acórdão recorrido e o paradigma. Que eu vou para a conclusão logo abaixo, se for o caso, eu faço a leitura depois dos trechos que eu marquei aqui nesse quadro comparativo. Vou para a conclusão que eu fiz com relação a esses trechos. Com a análise das situações descritas nos mencionados acórdãos, observa-se que não há similitude fática entre os julgados. Nota-se que o acórdão recorrido, que trata do descumprimento de obrigação acessória, no acórdão recorrido, né, que trata do descumprimento de obrigação acessória, foram ensejadores do vício material, essencialmente, os seguintes lapsos. Os valores descritos no relatório de lançamentos, RRL, não se encaixam, em sua maioria, aos descritos na planilha como omissos. Não foi indicada em quais NFLDs estariam as obrigações principais, ou mesmo anexou o TIAF, para que se pudesse identificar o número da NFLD e aí lavrados. Assim, o contexto dos fatos no qual se firmou o colegiado recorrido foi o de falta de correspondência entre os fatos, entre os valores lançados pelo FISC e aqueles da planilha em que demonstrou os fatos geradores e as correspondentes bases de cálculo. Porque aqui, por se tratar de GFIP, o que entendeu o colegiado? Que não tinha como saber a quais fatos geradores essa GFIP estava relacionada, por conta dessas incoerências que foram identificadas. Talvez aqui no trecho do acórdão seja até mais fácil identificar onde eu marquei aqui, só ver. Erro de inscrição, deixa eu só ver aqui, recorrer. Fatos geradores omissos, necessária correspondência, mais abaixo.
Quanto ao mérito, a pessoa julgador primeira instância determinou também procedência do lançamento, entender que o relatório de lançamento descrito pelo auditor em seu relatório fiscal como base para a autuação não guarda correspondência com os valores que foram lançados como omisso, o que implica cerceamento de defesa, posto que não se permite ao recorrente efetuar correções que poderiam ensejar a atuação ou mesmo a relevação das multas impostas. Se opta o auditor por realizar uma planilha e um relatório enxuto quanto ao objeto da autuação, deve o mesmo identificar de forma clara a correspondência entre o AIOA e o AIOP, sendo fundamental que os valores omissos sejam idênticos aos valores apurados na obrigação principal, pois isso possibilita ao recorrente realizar a competência e proceder às impugnações ou mesmo correções cabíveis. Apreciarmos as planilhas de folha 38 a 40 e o relatório de lançamentos, existem evidentes equívocos em relação ao levantamento, pagamentos à diretoria folha não descrita em GFIP. Ademais, não consta do presente aí, nem mesmo quais foram os documentos emitidos para que possamos identificar o número da NFLD lavrada. Então, houve essa falha aqui na decisão recorrida, né? No processo a que a gente está se referindo aqui, e a decisão recorrida aponta esse vício. Já a decisão utilizada como paradigma, ela trata unicamente da ausência de caracterização do segurado como empregado, de modo que se considerou incompleto o relatório fiscal, uma vez que o único motivo apontado pela fiscalização foi de acordo com o regimento, de acordo com o regimento interno da entidade, foi que de acordo com o regimento interno das entidades as pessoas seriam empregadas. Então, o que temos aqui é que o acórdão recorrido, ele traz esse equívoco que não daria para saber qual seria a obrigação principal aqui, essa obrigação acessória que se refere, né, por conta das incongruências relacionadas aos fatos geradores da suposta obrigação principal, que não correspondia com a base de cálculo dessa autuação de obrigação acessória. Já o acórdão paradigma, ela tem situação diversa, que é a questão relativa à ausência de caracterização de segurado empregado, não com uma total ausência, por uma incompletude do relatório, que usa uma motivação aliunge ao se referir ao regimento interno da entidade para a caracterização ali dos empregados. Então, para mim, são situações eminentemente distintas e não consigo identificar que haja divergência jurisprudencial nesse ponto. Então, é nesse cenário que eu estou entendendo que resta ausente a similaridade entre os casos concretos analisados no âmbito da decisão recorrida e da disposta no paradigma, motivo pelo qual não se mostra possível a identificação da divergência jurisprudencial suscitada. Então, eu estou votando em não conhecer do recurso. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Esse é o 8, né, Ana Cida? Unidade de voto, eu não conhecer do recurso. Agora, nós teríamos o 9, seria um processo de minha relatoria, contribuinte comercial, Reis Produtos Bovinos Limitada, foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Depois, então, vamos fazer ainda o 10 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, recorrente mais distribuidora de veículos SA, recurso da própria contribuinte. Eu vou tentar fazer o resumo para os senhores, é uma matéria já bem conhecida, a gente está tratando aqui da questão de pagamento para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. O acórdão recorrido, ele entendeu pela ausência de pagamento, uma vez que não foi feito recolhimento sobre os valores que foram lançados. O contribuinte apresenta, então, recurso especial, pugnando pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, no entendimento de que haveria, sim, recolhimento com relação a fatos geradores conexos, né, no sentido de fatos geradores mais amplo do que aqueles efetivamente lançados. O processo ele foi pautado originalmente para a sessão do dia 27 de 10 de 2016, e por meio da resolução 9202000051, foi convertido em diligência para determinar a complementação do exame de admissibilidade, para que fosse analisado o segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional.
Eu estou aqui, então, ratificando o despacho de complementação de admissibilidade para conhecer do recurso apenas com base no acórdão paradigma de final 402. O acórdão recorrido, ele aplicou a regra do artigo 173, inciso 1, sob o argumento que não houve pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas, embora se tratasse de lançamento fiscal complementar, com registro de recolhimentos antecipados para os estabelecimentos matriz e filiais. No citado acórdão paradigma, foi aplicada a regra do artigo 150, parágrafo 4º, pois restou caracterizada a ocorrência de outros pagamentos por parte do contribuinte. Eu transcrevo para os senhores, então, por essa razão, e com base no segundo acórdão paradigma, eu estou conhecendo do recurso do contribuinte. Com base nesse segundo, que foi a complementação, né, Rita? Isso. Podia botar, Rita, você gosta de, sabe, arrumar o índice? Eu não perdoo quando vem, assim, botar ali do ladinho, complementação. Sabe como é que é, né? É só entrar lá na... Eu sei, é porque eu nunca olho o índice, porque como eu baixo o processo inteiro, acaba que eu nem noto essas... Mas eu posso corrigir lá. Não, é porque fica 2 disparos de admissibilidade. Aí eu pensando sempre que aqui alguém vai dizer, mas tem 2. Aí eu sempre vou complementando. Bom, é só colocar naquela texto adicional, você sabe, né? Quando você coloca, abre uma caixinha de texto, todo mundo sabe, né? Você pode personalizar. Eu gosto muito de colocar aí o nome dos solidários, às vezes quem é o... Né? Às vezes tem vários recursos do contribuinte, um monte de solidários, eu costumo pôr um nome. Bem, vamos então, a conselheira Rita, então, está conhecendo com base nesse segundo paradigma. Precisa tomar os votos do conhecimento? Alguém tem alguma coisa? E aí a gente pode julgar junto com o mérito, né? Aí com relação ao mérito, essa discussão a gente já tratou aqui, né, muitas vezes, os senhores conhecem meu entendimento, parte dele refletido pela questão da aplicação da súmula CARF da súmula CARF 99, eu tenho um entendimento um pouco mais amplo do que seja a questão do recolhimento para fim de reconhecimento da contribuição, da decadência, e aí eu passo mais ao final do voto, depois que eu cito a súmula CARF número 99, embora a referida súmula não seja aplicada ao caso, pois a mesma contempla o lançamento cujo objeto é a cobrança de contribuição social incidente sobre o pagamento de salários tidos como indiretos, o entendimento ali exposto é compatível com o caso em questão. No entendimento dessa relatora, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração do artigo 150, parágrafo 4º, deve-se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período autuado, contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador, objeto do lançamento, ainda que o respectivo recolhimento não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se entender como mesmo fato gerador as hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que essa última não tenha sido quantificada corretamente. Assim, no presente caso, nos interessa verificar se há nos autos comprovação de pagamento de contribuições previdenciárias, cota patronal, artigo 22, inciso 3 da Lei 8.212. Conforme descrito no relatório fiscal, abro aspas, serviram de base para a emissão de notificação e referência os livros diários lançados na conta Serviços Técnicos e Profissionais, Código Contábil tal, honorários advocatícios, prolabore e despesas com sócios. Consta do RDA, de folhas 33 e seguinte, que a empresa, para o período que nos interessa, efetuou o recolhimento de outros valores de contribuições sociais sob o Código 2100, empresas em geral, CNPJ, valores estes que, como afirmado pelo relatório, foram deduzidos da base de apuração do presente lançamento, abro aspas. Este relatório relaciona por estabelecimento e por competência as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores. Então, diante de todo o exposto, pela leitura que eu fiz das informações que tem no processo, eu estou entendendo que há comprovação de pagamento e reconheço, então, a decadência dos fatos geradores anteriores a 11 de 2011, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. 11 de 2001, né? Desculpa. Sim. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora.
Acho que é só o Maurício, né, que fica vencendo essa matéria. Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho, relator. Conselheiro Maurício. Nesse caso aqui, está consignando que tem recolhimento, né? Da leitura que eu fiz do relatório fiscal, sim. Eu vou acompanhar a relatora. Tem recolhimento da folha de pagamento, da mesma fato gerador. Você aceita, né? Para você, a gente não aceita aquela tese de que se não tem. A mera diferença. Ok. O pagamento. Então, o conselheiro Maurício também acompanha, Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 10 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Não é isso, Rita? Isso. Bom, gente, então agora agradeço aí, ficam uns 20 minutinhos. O que eu lembrei, vamos interromper, porque nós não temos como a tarde chegar mais tarde, porque nós temos 4 sustentações, lembram disso? Só 22, 28, 34 e 35. Vai ter videoconferência para os donos dos processos, 22, 28, 34 e 35. Então, interrompemos agora e retornamos às 14 pontualmente, tá bom? E aí, para não deixar também as pessoas na sala de espera. Se não tivesse, a gente podia até começar mais tarde e avançar. Então, agradeço aí ao nosso apoio, que ficou até esse momento, agradeço a todos. Vamos, então, interromper para o almoço, retornamos às 14 horas. Poderia interromper a gravação?